No último mês, fizemos algumas postagens sobre o acidente vascular cerebral, relembrando e dando informações para a população sobre esse problema que é muito sério, muito crítico e afeta milhões de pessoas. É uma doença vascular cerebral que pode causar o chamado derrame ou a isquemia cerebral. Existem dois tipos, o acidente vascular cerebral hemorrágico e o isquêmico. Os dois são muito graves e demandam uma atenção, uma internação e um cuidado especial do neurologista e, em alguns casos, do neurocirurgião. Algumas vezes, as artérias cerebrais ou algumas veias, elas se rompem, causando então esse derrame do sangue, hematomas na cabeça, no cérebro e problemas seríssimos que podem levar a sequelas ou até mesmo ao óbito. Existe uma condição especial que, como neurocirurgiões, nós aprendemos a tratar, que seria a clipagem do aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral ele é uma dilatação na artéria, nas principais artérias do cérebro, que são ramos da carótida interna ou da artéria vertebral, que irrigam, levam oxigênio e suprimento sanguíneo para o nosso cérebro. O aneurisma ele se forma geralmente numa bifurcação de vasos, num local em que a pressão é maior, tendo como fatores de risco, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo e fatores que aumentam então a pressão arterial. Mas ele surge geralmente na infância e se desenvolve ao longo do tempo. São problemas congênitos muitas vezes. E as doenças vasculares somente agravam esse quadro e os fatores ambientais também provocando um aumento então do risco de ruptura, que é o maior problema, pois ter o aneurisma por si não é o maior problema. O problema é quando ele rompe e causa então grande dano ao tecido cerebral. A clipagem do aneurisma é uma técnica microcirúrgica feita por nós, neurocirurgiões, que é o fechamento, consiste no fechamento dessa dilatação daquele vaso através da aplicação de um clipe, igual eu coloquei num post recentemente. Existe uma outra forma de tratar o aneurisma através da embolização, que é a colocação de algumas espiras feitas por dentro do vaso e que ocluem aquele aneurisma, e também funciona muito bem. Existem vantagens de cada técnica e situações em que uma é mais indicada do que a outra, mas as duas fazem então o tratamento do aneurisma cerebral, que ajuda muitas vidas a serem preservadas e evita-se muitas sequelas. Mesmo nos casos que foram rotos esses aneurismas, que ocorreu um rompimento, aí sim é que precisa então de uma atenção urgente dentro do hospital, esse paciente ser prontamente atendido. Aqueles casos em que foi um diagnóstico incidental, esse aneurisma ele pode ser planejado com um pouco mais de calma para que seja tratado e oferecido o melhor tratamento, a melhor técnica para os nossos pacientes.